Hoje é quarta-feira, 11 de outubro. Autoridades negociam retirada de civis antes de ofensiva final a Raqqa, na Síria. A Aliança Curdo-Árabe já controla 90% da cidade e quer expulsar jihadistas do grupo Estado terrorista. A ONU calcula que 8 mil civis permanecem na cidade. As autoridades locais e tribais negociam a saída de milhares de civis da cidade síria de Raqqa, antes da ofensiva final das Forças Democráticas Sírias, FDS, Aliança Curdo-Árabe, apoiada pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e que já controla 90% da cidade contra o grupo Estado terrorista. O Conselho Civil de Raqqa iniciou negociações para determinar a melhor forma de permitir que os civis presos entre os combatentes do Daesh, acrônimo árabe do EI, abandonem a cidade, afirmaram as FDS em um comunicado. Este conselho é um executivo local do exílio, instalado ao norte de Raqqa, que é considerada a capital do Estado terrorista na Síria. As FDS afirmaram, no entanto, que aqueles que abandonarem Raqqa depois de lutarem pelo EI serão entregues às autoridades locais e levados à justiça. A ONU calcula que 8 mil civis permanecem na cidade de Raqqa. As FDS afirmam que alguns deles estão sendo utilizados como escudos humanos pelos combatentes do EI. As FDS calculam que entre 600 e 700 combatentes do EI continuam ativos em Raqqa, de onde vários deles tentaram sair na terça-feira, segundo uma fonte da aliança. Saída dos combatentes. De acordo com a ONG, Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que tem uma ampla rede de fontes no país, as negociações também abordam a maneira de permitir que os jihadistas se entreguem e que suas famílias abandonem Raqqa. As negociações abordam uma saída dos combatentes do Daesh e a possibilidade que suas famílias possam seguir para Abu Kamal, leste da província de Deir ez-Zor, declarou o diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos, Rami Abdel Raham. A cidade síria de Abu Kamal, perto da fronteira com o Iraque, permanece sob controle do EI. Outros acordos. Esta não é a primeira tentativa de negociar um acordo de retirada de combatentes do EI de alguns territórios. Em maio, dezenas de jihadistas conseguiram deixar a cidade de Tabqa, a oeste de Raqqa, antes da entrada dos FDS. Outro acordo, sem o envolvimento de nenhuma força apoiada pela coalizão internacional, permitiu que jihadistas entrincheirados em uma zona situada entre Líbano e Síria seguissem para o leste da Síria, o que provocou críticas de americanos e iraquianos. Na terça-feira, o general Jonathan Braga, diretor das operações da coalizão internacional, justificou as negociações ao afirmar que suas tropas tinham a responsabilidade de vencer o Daesh, preservando na medida do possível a vida dos civis. Mortes de civis. Os habitantes da cidade setentrional sofrem as consequências da ofensiva contra os jihadistas. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, os bombardeios da coalizão provocaram centenas de mortes entre os civis. A guerra na Síria já provocou mortes de mais de 330 mil pessoas desde março de 2011. Bom, parece uma boa notícia, não? Que Raqqa está a ponto de ser limpa do Estado terrorista, não? Raqqa se tornou a capital do califado, não, do Estado terrorista, lá em 2011, 2012, que era uma região muito bem controlada, tanto no norte da Síria como um pedaço do Iraque. Muitas pessoas foram recrutadas, principalmente da Europa, com essa visão deturbada da lei islâmica, da Sharia. Eles transformaram a religião islâmica em uma religião terrorista. Então, é por isso que eu li Estado terrorista em vez de Estado islâmico, porque, na minha opinião, nada do que eles fazem é em nome de Allah. Então, eu prefiro dizer que é Estado terrorista, porque a Sharia, que é a lei suprema do Islã,
que tem lá dentro dela algumas coisas que, na minha opinião, são absurdas, parecem coisas da época medieval, mas a Sharia depende da forma que ela é aplicada. Tem países que aplicam a Sharia de uma forma mais moderada, outros países que aplicam de forma mais dura, mas o que o Estado terrorista faz é aplicá-la praticamente como a lei de Talião, né? Olho por olho e dente por dente. Não? Então, é uma boa notícia que esse Estado terrorista está perdendo cada vez mais terreno, está sendo destruído, porque ele queria guerra com todos os países possíveis, não? Fazendo ataques terroristas nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, uma forma de provocar esses países para dizer: eu sou forte, eu posso contra todo mundo. E tá aí, juntaram os países mais fortes do mundo, né, e está praticamente fazendo uma limpa. Uma pena que isso é dentro da Síria, que já sofre uma guerra civil, onde morreram mais de 300 mil pessoas, onde milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas. Praticamente o país foi praticamente dizimado. A cidade de Alepo, que é a maior cidade síria, ela foi praticamente destruída, que a guerra ali durou mais de 5 anos. Então a cidade de Alepo parece uma cidade fantasma, infelizmente. Muitos vídeos que pode encontrar pela internet de vários lugares da Síria, onde ataques químicos pelo governo do ditador Bashar al-Assad fez, ataques químicos contra a própria população, onde morreram civis, morreram principalmente crianças, mulheres, gente que não tem nada a ver com a briga entre eles. Então, a Síria, que é um berço da civilização, que tem uma grande parte da história do mundo, infelizmente está longe de acabar com a guerra. Porque uma coisa é atacar as bases do terrorismo, que nesse caso é em Raqqa ou no norte da Síria. A outra coisa é ver quem vai controlar a Síria, né? Porque tem os rebeldes de um lado, tem o ditador do outro, e nesse meio termo aí não sabe quem vai fazer o que. Apesar que a Rússia apoia o ditador e os americanos apoiam os rebeldes. E outra vez, a Síria virou um fantoche da mão das duas grandes potências do mundo. De um lado os americanos, do outro lado os russos. Parece que não aprendem, não dá para entender como dois países que são, vamos dizer que não são inimigos declarados, mas às vezes tem umas certas inimizades, estão participando da mesma guerra, mas de lados opostos, porque sempre é assim. A Rússia e os Estados Unidos, eu duvido muito que um dia vão se aproximar e vão apertar as mãos dizendo: acabou nossas diferenças. Duvido muito que isso aconteça, porque, como eu disse, são duas potências, estou falando de potências militares, que detêm as maiores armas atômicas do planeta, né? Se elas entrassem em um conflito direto, o mundo praticamente deixaria de existir como a gente conhece hoje. Então, já fizeram isso na Guerra do Vietnã, que os americanos perderam, né? Que o Vietnã do Norte tomou o Sul, né? Os americanos e os soviéticos usaram o Vietnã como marionete para brigar entre si. Depois antes disso, fizeram a mesma coisa na Península Coreana, né, com a rendição do Japão, a Coreia do Sul, dominada pelos americanos, e a Coreia do Norte, apoiada pelos soviéticos, também entrou em conflito. Então, essa coisa que num lugar está americanos e russos, essa coisa não vai dar fim, porque duvido muito que o ditador Bashar al-Assad da Síria vai permitir ou vai querer dividir o poder entre ele e entre os rebeldes. E muito menos os rebeldes querem que esse homem continue no poder. Então, a guerra da Síria vai tomar outra proporção. Quem é que vai controlar o quê? Apesar que a cidade de Alepo, se eu não me engano, foi tomada pelas tropas sírias, não, o exército sírio, controlado pelo ditador, dá difícil de encontrar um fim nessa guerra, infelizmente. Já se passaram mais de 6 anos.
Nem a Segunda Guerra Mundial durou tanto tempo assim. Mas a guerra da Síria está longe de ter um fim. Porque tem muitas coisas em jogo. Então eu acho assim que enquanto continuar o ditador Bashar al-Assad em Damasco, a Síria vai continuar um barril de pólvora. Né? Porque ele não vai deixar barato esse conflito interno. Né? Infelizmente, quem paga o pato são as pessoas inocentes que perderam a sua vida, que perderam a sua liberdade, que perderam basicamente tudo que tinham e o que não tinham. Né? Quantas pessoas que tentaram chegar na Europa e morreram afogadas? Como um caso de algum tempo atrás de encontrar uma criança boiando no mar. Essa criança, que agora não me lembro o nome, que virou um símbolo, né? Ela estava com a mãe e o irmão num bote salva-vida, e o bote virou no mar entre a Turquia e a Grécia, e essa criança morreu, praticamente ela morreu no mar, e as ondas levaram o corpo dela até a costa turca, e o pai praticamente desolado, porque ele perdeu a mulher, perdeu os filhos, ele perdeu tudo. Ele estava enterrando praticamente a vida dele ali, na cidade de Kobane, que ele teve que voltar para a cidade de Kobane, que foi a primeira cidade totalmente devastada pela guerra. Outra história do bombardeio químico, provocado sim na minha opinião, eu tenho certeza que foi pelo exército sírio, onde morreram muita gente, mais crianças, e um pai carregando os 2 bebês nos braços, né, já sem vida. Ele perdeu a mulher, perdeu os 2 filhos, perdeu parentes, né, ele praticamente também ficou sozinho. E ele dando a entrevista a um canal de televisão, e ele chorando e contando o que tinha acontecido, aquilo para mim foi algo assim marcante, sabe? E eu tenho muita vontade que, se me falar, a guerra da Síria acabou hoje, amanhã eu quero estar lá para ajudar a reconstruir um país, e que essas pessoas que tiveram que fugir da Síria, que estão em campos de refugiados, quase que eu falo campo de concentração, mas como se fosse campo de concentração, porque os campos de refugiados que estão na Jordânia, no puro deserto, em containers, a temperatura de um deserto passando dos 40 a 50 graus, e dentro de um container. Imagina que essas pessoas passam ali, sendo discriminadas também, por serem refugiadas, como tantas milhões de pessoas nesse mundo. Porque é impressionante que desde a Segunda Guerra Mundial, nunca houve tanto fluxo migratório como existe atualmente. Milhões de pessoas fugindo de conflitos. E é muita gente, a Europa, a primeiro momento, abriu as portas, e quando viu que a coisa estava degringolando, resolveu fechar as portas assim, colocar cercas, colocar barreiras, principalmente nos países como a Eslovênia, como a Hungria, como a Áustria. Não, que interessante que os países europeus colocaram barreiras, mas quando teve a Segunda Guerra Mundial, como as pessoas tiveram que fugir da Europa, eu nunca li em nenhum livro que países da região próximas da Europa colocaram barreiras. Ao contrário, elas abriram as portas para receber essas pessoas que estavam fugindo da guerra, fugindo de Hitler, fugindo de Mussolini, fugindo de Stalin. Eles não colocaram barreiras para essas pessoas não entrarem. E muito vergonhoso, né? Até o Papa já falou isso, é muito vergonhoso como a Europa tratou e trata ainda os imigrantes que chegam lá fugindo de conflitos, fugindo da fome, fugindo de guerras. Porque a Grécia e a Itália, que são as portas de entrada, elas estão cheias, elas não têm mais capacidade para receber as pessoas. E a União Europeia, que era para ser uma coisa unida, que era para repartir as pessoas, simplesmente lavou as mãos. A única que fez alguma coisa foi a Alemanha, né, que recebeu mais de 1 milhão
de refugiados e, ironicamente, aqui também sofreu ataques terroristas. Mas, infelizmente, tem pessoas malditas que vão para fazer atrocidades na Europa. Já está difícil as pessoas chegarem na Europa. Aí vai um maldito, um desgraçado, que vai lá e provoca um ato terrorista. Né? E aí mancha o nome de todas as pessoas que estão ali, que chegaram de bem. Né? Isso que é mais revoltante. Mas eu espero profundamente, né, que a guerra na Síria esteja caminhando para o fim, que as pessoas possam voltar para casa, porque você morar em outro país, que você saiu do seu país, é diferente. Você saiu do seu país porque você quis sair para ter uma melhor posição de vida e tudo aquilo, né, que já é difícil. Eu falo por experiência própria, porque eu sou imigrante, eu moro aqui no México há quase 8 anos, então eu sei o que eu estou falando. Você chegar num país onde você não conhece ninguém, onde você conhece praticamente nada, é muito difícil você começar a vida. É muito complicado, não é aquele mar de rosas como muita gente pensa. E agora você ter que sair do seu país por causa de um conflito, por causa de uma guerra, por causa da fome, é ainda pior. Porque você já fica estigmatizado. Ai, a palavra agora me foi. Estigma, né? Fica com estigma. Desculpa aí, porque agora me fugiu como se diz. Estigmatizado, algo assim, não? Então, esse estigma de você sair por causa de um conflito no seu país já é uma coisa contra você. Você pode dizer, eu vim de bem, eu vim contribuir com essa nova nação, deixa eu entrar, deixa eu participar da sociedade de vocês, mas como eu vim de um país onde tem um conflito, ou que é um país de maioria muçulmana, ou de um país que passa fome, e não sei o que tanto, já é uma coisa contra, porque as pessoas vão ver, não, esse daí veio para tirar meu trabalho, esse daí veio para provocar alguma coisa ruim no meu país. Então já fica marcado. Infelizmente é assim. O ser humano, às vezes, tem gente boa, tem pessoas muito solidárias, mas tem aquelas que literalmente não são. Então fica difícil. É melhor tentar fazer tudo para que essas pessoas não saiam dos seus países, que elas possam ter aquilo que elas querem de viver bem, de ter um futuro dentro da sua própria região. E para isso tem que mudar um pouco o sistema político do lugar, porque infelizmente é a droga da política que acaba com tudo. Né? Acho que se não existisse a política assim, muita coisa não seria melhor nesse planeta. E enquanto isso, não, potências usam os conflitos regionais para promover para medir suas forças. E como eu falei em vídeo passado, agora não me lembro quando foi, que os americanos são oportunistas, que os americanos se metem o dedo em todos os conflitos. É isso. Também quando os americanos pararem de entrar em conflitos alheios, também muita coisa vai melhorar. Mas enquanto estiver no poder presidentes como essa bosta desse Trump aí, vai ser muito difícil que os americanos mudem a posição. Além do mais, essa coisa de falar que somos os melhores, que podemos tudo, chega no ponto que enche o saco, não? Que os americanos, se fossem tão bons assim, tão generosos assim, não teriam sofrido ataques terroristas, não seriam odiados no planeta como um todo. Porque também é isso, se um refugiado árabe tem esse estigma de ser árabe, os americanos também têm um estigma por ser americano, porque sempre vai remontar a um país invasor, a um país que gosta de levar problemas, entrar em conflitos alheios para promover discórdia. É isso.
Por que vocês acham que os americanos têm tantos territórios espalhados por esse planeta? Porque todos eles tomou na força. Simplesmente foi isso. Os americanos têm ilhas perdidas pela terra porque foram lá e pegaram. E aí de aquele falar que não, você não pode pegar não. Os americanos podem tudo. Podem tudo. A ONU para eles não funciona. O Conselho de Segurança para eles também não funciona. Quando teve a guerra do Iraque, que aquela droga do Bush falou que ia atacar, o Conselho da ONU de Segurança disse que não. A ONU disse que não. Os americanos simplesmente fizeram assim e atacaram o Iraque, junto com a droga da Inglaterra. Então, aí está. De que serve a ONU se tem países dentro da ONU que não respeitam as leis? Então, por que os outros países devem respeitar? Se os grandes, os poderosos, não dão exemplo. Aí está a coisa, não? O que você acha? Muito obrigado por assistir o meu novo vídeo. Se você quiser aprender português brasileiro ou falar comigo em português brasileiro, pode vir aqui a classe particular de idiomas. Ou nós podemos ter aulas de português brasileiro pelo Skype em qualquer lugar do mundo. Compartilhe esse vídeo com sua família, com amigo, com todo mundo. Curta minha página no Facebook. Se inscreva no meu canal no YouTube. A sua inscrição é muito importante para mim, ok? Porque é a motivação que eu tenho de fazer vídeos diários. Então, se inscreva. No meu canal você vai encontrar vídeos de outros idiomas, em inglês, francês, espanhol, italiano e, lógico, em português brasileiro. São interessantes notícias que eu encontrei, que eu li, que eu dei uma opinião. Então, assista, comente, compartilhe, curta meus outros vídeos. Se quiser falar comigo diretamente sobre qualquer tema, pode fazer através do WhatsApp. Aqui está meu número do WhatsApp, será um grande prazer receber a sua mensagem sobre qualquer tema, ok? Que tenham todos uma excelente noite de quarta-feira, ou um bom dia de quinta, se estiver vendo o vídeo nesse momento. Como sempre, um abraço grande ao meu Brasil brasileiro, à minha cidade querida de Araxá, em Minas Gerais, a todos os brasileiros espalhados por esse mundo, a todas as pessoas que falam português nesse planeta. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos amanhã. Que tenham todos um excelente fim de noite e uma quinta-feira espetacular. Até amanhã, pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu.